segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje para nossa aula de matemática, né? Fizemos aí a nossa prova de história, fomos todos maravilhosos, eu tenho certeza. E hoje a gente vai começar nosso livro novo, livro 3. Já começamos o de ciências, né? Agora vamos começar o de matemática, tá bom? Organizando aí as informações, página 8 até a 12. Vamos lá dar uma olhadinha? Aqui estamos, então, pessoal, nosso livro lindão aí, novo, azul, né? Essa é a nossa capa que a gente já conhece, porque a gente viu ontem o livro de ciências, né? E começamos aqui com a abertura do nosso capítulo lá na página 8. Vamos lá. Nosso sumário. E estamos aqui. Que informações sobre as suas medidas você conhece? Então, quer dizer que nós vamos trabalhar um pouquinho aí, pessoal, medidas, né? Vamos ver aí como que são realizadas, organizadas aí as medidas. Unidade 5, que informações sobre as suas medidas você conhece? Temos aqui então já um balão, lá alguém conversando com esse moço aí, ó. Ele está com a filhinha dele, olha lá. Estas são algumas informações sobre o peso das crianças de acordo com a idade. Olha só, o papai com a sua criança lá. E aqui embaixo, temos aí, era o Zé Gotinha que estava falando sobre a informação do peso das crianças. Temos aqui a tabela de peso e altura, ó, de meninos e de meninas. Aí temos a idade, o peso mínimo e o peso máximo. Que legal, separadinha essa tabela aí, ó. Meninas de 7 e 8 anos, meninos de 7 e 8 anos. Muito legal. Olha aqui a mamãe também segurando a caderneta de saúde da criança. Olha lá. E o que aparentemente é o filhinho dela lendo uma HQ, uma história em quadrinhos. Legal, né? Vamos ler o que tá falando aí? Observe a tabela e responda. Qual deve ser o peso mínimo de uma menina com 7 anos de idade? Vamos olhar aqui na nossa tabela? Olha lá, ó. É só a gente olhar aqui na nossa tabelinha. Vou colocar aqui a setinha para vocês verem. É só a gente olhar aqui na nossa tabelinha qual é a parte que está falando sobre as meninas. Então, uma menina está aqui de 8 anos, então ela é nessa fileira. Qual que é o peso mínimo dela? 21. E qual que é o peso máximo dela? 20 e 30, aliás, né? Para eu ler aqui embaixo. É 30. Então, é só olhar nessa fileirinha aqui, viu? Tudo organizado. Rápido de saber olhando aí nessa tabela, né? Continuando ali embaixo, o nosso quadro aí traz outro questionamento. Vamos lá dar uma olhadinha. E o peso máximo? Já falamos do máximo e do mínimo aí, né? Agora, a segunda bolinha está falando o seguinte: o menino de 7 anos, que pesa 24 quilos, tem o peso ideal? Por quê? Olha lá, como que a gente vai saber se é o peso ideal ou não desse menininho aí? Temos que observar apenas a nossa tabela lá. 24 quilos é um peso ideal para um menino aí de 7 anos? Claro que sim, pessoal. Porque, ó, se vocês olharem aqui, ó, meninos, 7 anos, tem que ter entre 20 e 27. Ele está aqui, ó, entre, ó, é de 20 até 27. 24 é um peso aceitável, o preço é o preço não, é o peso, né, esperado para a idade dele. Então, sim, ele está no peso legal. Então, olha como às vezes nem tendo a informação escrita aqui, a gente consegue saber, né? Uma pessoa entre 20 e 27, né? Um menino entre 20 e 27 quilos, tá aí, ó, ok, tá no peso ideal para sua idade. Depois da análise aí da nossa capa, nós vamos começar lá na nossa página 8, organizar informações. Ponto de partida, vamos lá. A prefeitura de uma cidade montou uma pesquisa para saber os cuidados que a população tem com a saúde de seus filhos. As respostas dessa pesquisa serão analisadas e os dados poderão ser organizados em tabelas, quadros ou gráficos. A gente organiza as coisas em tabelas, quadros ou gráficos para ficar mais fácil de visualizar, né? Para ficar mais fácil da pessoa conseguir aí
ver todas as informações que ela necessita, tá bom? Então, olha lá. A prefeitura fez assim, Secretaria da Saúde. Aí ela colocou lá, como você cuida da saúde do seu filho? Número 1, quantas vezes você levou seu filho ou filha ao médico este ano? Aí a mamãe vai lá e faz um xizinho em qual das vezes ela levou, né? Número 2, você leva seu filho ou filha ao dentista todo ano? Aí a mamãe responde, seu filho e filha praticam alguma atividade física? Xizinho, sim ou não? A mamãe e o papai vão responder. E aí, a última pergunta aí é quantas vezes por semana? Quem já foi em médico aí com a mamãe sempre percebe. Se não percebe, começa a notar que a gente sempre tem aí que preencher algum tipo de ficha, né? A não ser quando a gente já é paciente fixo, que sempre vai no mesmo lugar, eles já mantêm aí a nossa ficha. Mas normalmente quando a gente vai pela primeira vez, eles pedem vários dados, né? Esses dados aí, no caso, foram para, né, completar a pesquisa ali da prefeitura, né? Então vamos lá. Como que é que eles fazem depois que eles pegaram essas informações que as mamães responderam lá naquele questionário que eu acabei de ler? Olha lá. Como organizar essas informações. A pesquisa Como você cuida da saúde de seus filhos foi respondida por 98 pessoas no bairro de Lagoas. Então, 90 pessoas responderam essas perguntinhas aí. E aí, o que a prefeitura fez? Organizou as respostas numa tabela. Olha lá. O resultado das respostas que deram para a primeira pergunta foi organizado em um quadro. Olha lá, ó. Quantas vezes você levou o seu filho ou filha ao médico este ano? Aí ele colocou lá. Quantas respostas foi de nenhuma vez? Quantas respostas foi de uma vez, duas vezes e três vezes? Então, ó, qual que foi aqui a maior número de respostas aqui? A maioria das pessoas respondeu que leva apenas uma vez. E como que eu sei que a maioria das pessoas só leva uma vez? Porque a maioria das pessoas aí, 45 das 98 responderam uma vez, tá bom? Então a gente consegue ter essas informações aí olhando esses números. Observe o quadro para responder as perguntas a seguir. Quantas pessoas disseram que não levaram os filhos ao médico nenhuma vez no ano? Só olhar na tabela e colocar o número aqui no número 1, tá bom? Ó, tem nenhuma vez, tem uma vez, tem duas vezes e tem três vezes ou mais, certo? Olha na tabelinha, só ler. A quantidade de pessoas que não levou os filhos ao médico é maior ou é menor que a quantidade de pessoas que levou? Então você vai voltar na tabela novamente, vai olhar aqui, segundo ano, ó, a quantidade de pessoas que levou, olha lá, levou uma vez, levou duas vezes ou levou três vezes. Somando isso aqui, só a quantidade de pessoas que levaram aí as crianças ao médico, tá bom? E a quantidade de crianças que levou apenas, ou, aliás, nenhuma vez, né? É essa primeira aqui, ó, não levou nenhuma vez. Então, se a gente somar as pessoas que levaram com as pessoas que não levaram, qual é a quantidade maior? As de não ou as de sim? Tá muito fácil, só olhar aqui na nossa tabela, né? Olha aqui, 45 mais 17 mais 15 foram as que levaram alguma vez. Ou uma ou duas, não importa, mas levou. E ali na primeira parte do nosso quadro, temos as pessoas que nunca levaram. E aí, qual que é o número maior e qual que é o número menor? Coloca aqui embaixo na número 2 para eu saber, tá bom? Só colocar aí para mim. Prosseguindo aqui então, pessoal, nós temos a número 3. Qual item obteve a maior quantidade de respostas? Então, qual daquelas respostas lá teve o maior número de respostas afirmativas? Foi a de nenhuma vez? Foi a de duas vezes? Foi a de uma vez? Então, coloca lá o número e escreve para qual foi a pergunta que teve mais respostas, tá bom? Continuando aqui, ó, temos um outro tipo de gráfico. As respostas sobre o terceiro item foram registrados em um gráfico, só que esse gráfico foi feito em colunas. Em vez de usar números, eles fizeram uma coluna, como se fosse um prédiozinho. Olha lá, ó. A segunda pergunta era: seu filho ou filha pratica alguma atividade física? Aí eles pegaram essas perguntas e colocaram nesse. Deixa eu diminuir um pouquinho para vocês conseguirem ver tudo numa tela só. E colocaram nesse gráfico. Olha esse gráfico aí, ó. Esse gráfico, ele mostra que 54 não,
Como que eu sei, Pro, olhar esse gráfico? Muito fácil. Aqui em cima eu tenho a quantidade, aqui embaixo eu tenho a resposta. Seu filho ou filha pratica alguma atividade física? Não. Quantos responderam não? 54. Por isso que é o prédiozinho, né, o retângulo mais alto. Seu filho ou filha pratica alguma atividade física? Sim, diariamente. Essa é a resposta. Quantos responderam? 12. Se vocês contarem cada um desses retângulos aqui, vocês vão chegar nesse número que está aqui em cima. Então, 12 responderam sim. E aqui? Seu filho ou filha pratica alguma atividade? Sim, 3 vezes por semana. Então, aí colocou aqui a quantidade de pessoas que responderam sim para essa, fizeram um xizinho, né, de afirmativo nessa resposta. Então, se a gente olhar o desenho aqui, ó, qual foi a maior taxa de respostas? As crianças aí praticam muito? A maioria das crianças praticam esportes? Sim ou não? Olha lá, é só ver quem está maior aqui, né? Ah, quantas crianças praticam todo dia? Só eu procurar aqui, ó, o número. E assim por diante. Olha como esse gráfico de colunas também ajuda a gente a entender as respostas, não é? Ele visualmente, você só olhando, você já consegue saber quem teve mais e quem teve menos, pelo tamanho, né? Mesmo assim, a maioria desses gráficos vem aqui embaixo, ó, com a sua legenda, tá bom? Vem com o número normalmente e vem com as palavras indicando o que ele significa, tá bom? Vamos trabalhar bastante gráficos aqui e a gente vai ficar craque até o final das nossas atividades, certinho? Então, a segunda pergunta foi feita assim, olha lá. Número 4, complete o quadro para representar as informações contidas nesse gráfico aí que a Pro acabou de mostrar. Quantas crianças não praticam exercício? Lembra que tem um número lá em cima da coluna? Só colocar ele aqui para mim. Sim, diariamente. Já temos o número. Vou aumentar de novo para vocês verem. Já temos o número aqui, ó. Vamos aumentar mais um pouquinho. Aí. Então, olha aqui, ó. Aqui nós já temos o número. Quantas crianças? Sim, diariamente. 12. Então, aqui eu não preciso pôr nada. Agora, e aqui? Seu filho ou filha pratica? Sim, 3 vezes por semana. Volta aqui em cima lá no gráfico, ó, e vê quantas responderam isso daqui. Foi quanto? Foi 12? Foi 54? Ou foi 32? Só encaixar um número aqui. A Pro já mostrou onde estão esses números, né? Acabei de mostrar. Na número 5, está falando o seguinte, olha lá. Uma turma de segundo ano está estudando. Opa, deixa eu voltar aqui para vocês. Uma turma de segundo ano está estudando adição e subtração. Olha lá, igualzinho a gente está estudando. Já estudou, né? Bastante. Uma turma de segundo ano está estudando adição e subtração. A professora anotou a quantidade de acertos dos alunos das atividades da semana usando gráficos. Olha lá. Veja o gráfico de acertos da Laura. Temos até uma Laura na nossa sala. Ficou perfeito, então. Olha lá. A Laura acertou. Todas as que a Laura acertou na segunda-feira estão pintadas de amarelo. Então, olha, 1, 2, 3, pontos quadradinhos, tá bom? Na terça-feira, a Laura acertou essa quantidade. Na quarta, essa. Na quinta, essa. E na sexta, ela acertou tudo. Olha que esperta, né? Deve ser igual a nossa Laura aqui da nossa sala. Então, olha lá, ó. Escreva as informações dos acertos da Laura na tabela. Vamos olhar? Olha aqui, ó. Os acertos da Laura estão aqui, ó. Só um minutinho que eu estar baixando. Na segunda-feira ela acertou quanto? Vou aqui e pego a quantidade de quadradinhos pintados. Olha lá. Quantos quadradinhos pintados na segunda-feira tem? Vai lá e conta e coloca aqui. E na terça, quantos quadradinhos vermelhos? E na quarta, quantos quadradinhos? E assim por diante, a gente vai completando a nossa tabela de acertos aí, tá bom? Muito fácil essa, né, gente? Prosseguindo aqui, então, para o nosso último exercício, porque hoje vai ser rapidinho, porque nós fizemos prova e estamos cansadinhos, não é? Então, o nosso último exercício de hoje é o número 6, olha lá. Ó. Uma cidade quer fazer uma pesquisa para saber sobre os cuidados que as pessoas têm que
tem com a higiene. Higiene do seu corpo, da sua casa, de tudo mais. Escreva 3 perguntas que podem fazer parte de uma pesquisa. Então, você vai inventar 3 perguntinhas parecidas com aquela que as mamães responderam lá da prefeitura, que a gente leu ali. Então, vocês vão fazer aí 3 perguntinhas sobre higiene. Pode ser higiene da casa, higiene pessoal, tanto faz, tá? Quantas vezes escova os dentes, quantas vezes você toma banho, quantas vezes você corta a unha, quantas vezes você limpa os ouvidos. Então, escolhe 3 perguntinhas aí e coloca aqui. Que perguntinhas a gente poderia colocar aí nesse questionário de, de higiene aí, hein? Você lava a sua casa? Quantas vezes você costuma lavar seus alimentos, né? Pode ser sobre a higiene assim total, tá bom? Então essa aqui é totalmente pessoal, você inventa as perguntinhas e lá durante a nossa aula e depois aí no seguir das nossas atividades nós conversamos sobre elas. Certinho? Foi essa então a nossa aula de matemática de hoje, né? Só sobre gráficos, só de a gente olhar lá, muito tranquila. Façam os exercícios com bastante atenção. Não esqueçam aí de continuar estudando para nossa prova, né? Amanhã nós temos provas de geografia. Muito fácil, tá bom? Um beijo, até amanhã.